Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tenente Renan Cruz e vamos continuar com as nossas aulas de artes, beleza? Ou arte. Muita gente pergunta, professor, mas é artes com S ou arte? Quando a gente fala de arte, arte é técnica ou habilidade de se fazer alguma coisa, tá joia? Artes geralmente se refere às linguagens, né? Então a gente tem a linguagem visual, a gente tem a linguagem musical, a gente tem a linguagem cênica, beleza? A gente tem as linguagens artísticas aí, beleza? Mas aí, a nossa aula de hoje é aula de revisão para a nossa atriz, que ocorrerá agora, sábado dia 8 e no sábado dia 15. Portanto, preste bastante atenção, beleza? Todo mundo vai tirar 10, que eu sei, porque só tem um aluno bom. Vamos lá então, pessoal. Olha só. Arte na Roma Antiga. Então, na Roma Antiga, a gente sabe que a sociedade é envolta de lendas e mitos, tal como os gregos, né? Lendas e mitos, até porque os mitos ou os deuses também é quem faz as pessoas entenderem a razão de viver ou qual o sentido da vida, mas beleza. A formação humana ela é muito influenciada, né, principalmente por gregos e etruscos, tá joia? Por esses dois povos. Acontece que o povo grego a gente conhece bastante, mas etruscos aqui, ó, o etrusco é mais difícil conhecer, em parte pela dificuldade de decifrar sua escrita. Então, assim, havia uma dificuldade de interpretar aquilo que eles escreveram. Então, assim, não é se é muito apresentado os etruscos, beleza? Mas tem muita influência sobre a arte grega, tá? Já é essencialmente a arquitetura, tá bom? Aqui a divisão histórica do Império Romano, não é o nosso caso, não vai cair na prova, que é só a título de conhecimento, tá joia? E para a gente o que importa muito também é o contexto. Porque a arte, olha bem, a arte ela só muda direção ou é renovada a partir de dois pontos. Quando o artista já não aguenta mais fazer a mesma coisa e quer fazer uma coisa diferente. Ou quando o contexto faz com que a arte seja produzida de uma outra maneira. O contexto manda. Ou é o artista que não quer mais saber e faz alguma coisa diferente, ou o próprio contexto o obriga, beleza? E aqui do contexto a gente tem essa divisão do Império Romano, em Império do Ocidente e o Império do Oriente, né? Então a gente sabe que quando houve essa divisão, com o passar do tempo, o Império do Ocidente, só contando que a gente já sabe, tá bom? Ele foi decaindo, então em Constantinopla, o Império Bizantino, foi evoluindo a arte naquele lugar, tá bom? Quando a gente vai chegar já em arte bizantina. Mas falando ainda de Roma Antiga, na arquitetura, esse é o ponto, né? That's the point. Isso que a gente estava falando agora há pouco do povo etrusco. Então, os etruscos deixaram um grande legado aí, né, cultural. O uso do arco. A gente lembra que a arquitetura grega é aquele monte de pilares, né? Um monte de pilares que suportam uma estrutura quadrada ou triangulada, pesada como teto. Na arquitetura romana, pegaram do legado cultural dos etruscos, né? Dos etruscos, o uso de arco, né? A gente vê aqui, ó, arco. Essa volta perfeita, tá joia? E abóbadas, a gente tem a abóbada de berço e tem a abóbada de aresta, tá joia? A abóbada de berço é basicamente um arco, só que com o corpo prolongado, tá joia? A abóbada de aresta tá logo aqui do lado, ó. É um monte de arco junto, tá joia? E que diferença isso faz, né, na arquitetura? A gente vê aqui, ó, a arquitetura grega, o uso de vigas. A gente vê que o espaço interno de movimentação de pessoas é algo um tanto quanto não cabe muita gente, entendeu? Cabe, mas não cabe, entende? Né? Acaba atrapalhando um pouco a movimentação de pessoas, porque quanto maior o teto e maior a viga também, se quer fazer templos altos, mais vigas são necessárias para suportar aquele teto, né? E aí, então, assim, a arquitetura grega. Já a arquitetura romana, ao usar o arco, ó, dá muito mais espaço interno. Então, o uso do arco acaba gerando espaços internos, porque não há necessidade de colocar tipo uma ou até duas vigas aqui, tá joia? O arco ele substitui a viga, uma viga, porque em vez de uma viga estar sustentando aqui, o peso do teto
bem balanceado e dividido, com essa formatação arredondada. Beleza? Então isso é uma evolução danada, tá bom? E a concepção arquitetônica do teatro. Veja bem, o teatro grego, vou até colocar essa fotinha aqui para ficar mais fácil. O teatro grego, a gente viu nas aulas que ele era apoiado em encostas ou colinas, como a gente vê essa imagenzinha aqui, ó. Ou seja, não necessariamente ficava dentro da cidade, né, ou do povoado, mas em algum lugar que fosse possível fazer o teatro, que apoiava lá nas encostas para ter a possibilidade do público sentar, beleza? E aí os romanos já tiveram uma evolução muito grande com seus anfiteatros. O que acontece? Com o uso dessa estrutura de arco, né, a gente pode ver aqui, ó, o arcos. Então, com arcos sobrepostos, o romano começa a ter uma estrutura em que ele pode criar seu anfiteatro, né? Então acaba se criando o anfiteatro romano apoiado nesse tipo de estrutura, cheio de arcos, beleza? Ou seja, nesse momento ele não precisa estar lá encostado em encostas, mas ele pode colocar em qualquer lugar que eles quiserem, tá bom? Então a grande evolução mesmo arquitetônica é o uso desses arcos, graças aos povos etruscos, né? Então assim, eu coloquei aqui só como o que a gente já sabe, na verdade, né, que os romanos apreciavam os gladiadores, né, esse tipo de jogos que eles tinham dentro do anfiteatro, beleza? E aí, o que a gente tem como exemplo é o Coliseu, né? A gente vai enxergar aqui esse tipo de estrutura de arcos. Se a gente observar aqui, por exemplo, a gente tem um arco aqui, ok. Aqui é quase que 2, ó, outro lá atrás. Aqui tem 1, 2 e vai seguindo. Ou seja, arcos sobrepostos. Tá joia? O Coliseu é interessante que ele tem dizem que ele foi feito, né? E de fato foi, assim a gente acredita, em homenagem àquela ordem de arquitetônica. Eu não coloquei aqui, mas tem a ordem jônica, a ordem dórica e coríntios, beleza? Ordem jônica, olha bem aqui, tá vendo aqui, ó, na pilastra? Mais quadradinho. Ordem dórica, você tem tipo umas coisinhas meio arredondadinhas assim, ó. E ordem coríntia aqui, a gente vê que é tipo um cocar de índio aqui, ó. Tá vendo? Vendo pela pilastra, fica mais fácil ver pela pilastra, né? Ou seja, pelo capitel, tá bom? Então, basicamente, a ordem jônica é mais clean, a ordem dórica já tem algumas curvas e a ordem coríntia aqui já é cheio do frufru. Brincadeira, hein? Parece cocar de índio, beleza? Mas o que importa pra gente aqui é essa evolução do romano, tá joia? Aqui é a estrutura interna, da mesma forma, a gente vê mais arcos sobrepostos. Beleza? E aqui é uma maquete do que seria o Coliseu. Isso são slides das aulas passadas, tá joia? Mas um resumão. Então, olhar o tempo aqui para nossa AP. Bom, arte bizantina. Vamos lá. O Império Romano, né? No Império Romano aí, lá em 380, né? Quando estava tendo essa... Opa, desculpa aí. Eu bati na câmera sem querer. Foi mal, viu? E ainda tem esse pessoal de São Paulo ligando aqui, querendo cobrar umas contas que não é minha, não, rapaz. Povo chato. Mas que seja, voltando para a aula aqui. Quando no Império Romano, em 380, o cristianismo ele foi oficializado. Tá joia? Ao ser oficializado, a gente tem a união, né, da religião e da política, né? Então, olha assim, ó, a arte bizantina tinha finalidade político-religiosa. Veja bem, expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador. Então, se junta o político com o religioso, na pintura, no caso, muitos mosaicos, vão aparecer também essa mistura, tá joia? Em que vai ter essa finalidade de mostrar que a família real, os imperadores, são pessoas divinas, né? São pessoas tão importantes quanto os santos, tá bom? Coloquei aqui, ó, se as personalidades oficiais eram representadas com características sagradas, as personalidades sagradas, por sua vez, eram representadas com características das personalidades oficiais do império, né? Então, assim, se o imperador vai aparecer com uma auréola assim e tal, né? Jesus Cristo, por exemplo, Nossa Senhora, vão aparecer num trono, como rainha e tudo mais, beleza? Não que o imperador seja maior que Jesus Cristo, ou que Maria, ou quem quer que seja, mas que o imperador tem também tamanha importância, né?
Essas pessoas importantes também têm essa espécie de pessoas em santidade, tá joia? Então a gente tem um exemplo aqui, ó, né? A gente tem Maria e Jesus, a gente pode ver aqui, como eu falei aqui, ó, né, a auréola de Jesus Cristo é diferente por causa da cruz e tudo mais, beleza? Isso é um mosaico, tá joia? E a gente tem aqui, ó, o imperador João II e Irene, né? Beleza? Um outro exemplo, né, esse aqui lá em Istambul, novamente, ó, Jesus Cristo, tá bem? Eu não sei o significado da mão dele, assim, aparece constantemente, eu vou pesquisar sobre isso, né? Não sei se tem a ver com a Trindade Santa, eu não sei, vou pesquisar, tá joia? Mas olha só, novamente, ó, ele está em cima do trono, então como um rei, ele está em majestade, mas os imperadores também aparecem como figuras santas, tá joia? Então, tanto o imperador aparece como figura santa, quanto a figura santa aparece como imperadores, como reis. Beleza? Bom, da arquitetura na arte bizantina, né? O que a gente tem? Ó? Uma grande cúpula equilibrada sobre uma planta quadrada. Então, assim, a Basílica de Santa Sofia, por exemplo, né, a gente vai ter essa concepção de cúpula, essa criação de cúpula, e a planta quadrada. Tem planta também aí que é formato de cruz, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá joia? E o que importa pra gente aqui, nesse momento, é o interno dessas obras, tá joia? Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente olhar aqui assim, ó, uma planta em cruz, né? Em que a gente encontra aqui no mausoléu da Imperatriz, né, Gala Plástica, o que acontece? É uma cúpula, ok, mas ela não é arredondada, quadrada, ok, sobre uma planta de cruz. O que acontece? Em geral, as obras, esteticamente, por fora, né, a arquitetura, não são arquiteturas muito bonitas. A gente pode enxergar aqui que não é uma coisa maravilhosa, que você olha assim, nossa, véio, que coisa bonita, meu irmão. Não, entretanto, por dentro, meu amigo, por dentro a coisa é super colorida, é bonito demais, tá joia? E isso tem uma intenção, tá bom? Antes da gente falar dessa intenção, a gente só vai entender que aqui dentro, ó, vou até apontar aqui, ó, a gente vai enxergar justamente a abóbada de berço, a gente vai enxergar a abóbada de aresta, desse centrãozão aqui, ó, tá vendo aí, ó? Abóbada de aresta, cadê? Volta aqui, tal como abóbadas de berço. Né? Então, evolução arquitetônica do mesmo jeito. Bom, esse contraste, né, de exterior com interior tem um objetivo muito específico, tá joia? Ele quer mostrar que aos fiéis, como pode ver aqui, ó, que o que é celestial é maravilhoso, ou seja, você está dentro da igreja, dentro de algum lugar assim, ali é maravilhoso. No entanto, o que é de fora, o que é terreno, né, não é maravilhoso, é um lugar de dureza, um lugar tenso, beleza? Então esse contraste quer dar esse significado. Se você está de fora de uma obra religiosa, de uma arquitetura religiosa desse período, você vai ver que não é tão bonito, mas quando você está por dentro, vai ver que é uma coisa maravilhosa, tá bom? Então é como se o céu fosse maravilhoso. E aí a gente tem arte no Império Carolíngio. Olha só, de maneira bem resumida, né? No Império Carolíngio a gente vai ter um foco muito grande em manuscritos, tá joia? Muito grande mesmo. O que acontece? Carlos Magno, né? Resumidamente aí, Império Romano do Ocidente, o Papa, não lembro se é Leão III, Leão II, que seja o Papa viu em Carlos Magno que Carlos Magno era um cara que estava ganhando muitas guerras e tinha muita confiança do povo, né? Digamos assim. Então o Papa olhou para ele e falou: cara, meu irmão, acho que tem como a gente juntar forças aí, ó. Pá, Carlos Magno, vamos trocar uma ideia. Pá, mandou um WhatsApp para ele, olha lá, eita, WhatsApp nesse tempo, hein? Carlos Magno falou assim: pô, vamos conversar, né, Papa? Nossa santidade. Conversaram e aí começaram a restabelecer o Império Romano do Ocidente, né? Nessa, Carlos Magno era um cara que gostava muito de artes, então ele trouxe, né, ele virou o imperador Carlos Magno, trouxe lá para o império dele ali, para a área real dele ali, né, muitas obras artísticas, né, a produção artística. Entretanto, quando esse camarada morre, né, o povo da corte não investiu tanto
na arte quanto ele investia. Então, nesse momento, né, a gente está já em 814, a arte começa a ficar mais em mosteiros mesmo, tá joia? Quando a arte fica em mosteiros, a gente tem manuscritos. Por que manuscritos? Porque no manuscrito o pessoal vai ilustrar histórias bíblicas, né? Não tem uma evolução tão grande na Roma do Ocidente, tá joia? Mas tem manuscritos. A gente pode ver pequenos manuscritos aqui, ó. Tá joia? Exemplos de manuscritos. Então, histórias bíblicas em obra pequena mesmo, tá joia? Cristo em Majestade, muitas vezes representado, tá bom? Se não me engano aqui tem a ver com Adão, tudo mais, questão do mundo, tá joia? Então só foi um exemplo rápido. Tá, e aí um dos motivos assim, né, religiosos, já que estava desse jeito, então obviamente muitos dos temas, ou a maioria dos temas, praticamente não tinha nada profano não, era só coisa religiosa. Então, ó, temas escolhidos: criação do mundo, o do ser humano, pecado original, Arca de Noé, né? Imagem de Cristo e Majestade também, como aquela ali, por exemplo, né? Beleza? Então, uma arte totalmente religiosa, tá? No mosteiro, não é uma arte gigantesca, de obras gigantes, tá joia? Né? Mas por que isso? Lembrando, um aparato geral aí, a gente teve aquela divisão de Roma, tal, Ocidente, Oriente. Em Oriente a coisa começou a crescer, tudo mais, blá, blá. No Ocidente a coisa começou a diminuir, depois teve uma restauração desse Ocidente com o Papa, trocando uma ideia aí, conversando com Carlos Magno, restaurando ali o Império do Ocidente. Carlos Magno já começou a investir na arte, o povo da corte e o povoado começou a curtir a arte, né? Só que depois que o Carlos Magno morreu, a arte foi então somente para os mosteiros, continuou sendo desenvolvida lá, tá joia? E lá no Oriente ainda era desenvolvido mosaico e tudo mais, a arte vai começar a se perder também, porque os turcos otomanos invadem, né, Bizâncio, já era Constantinopla, começam a invadir lá, olha, essa era Bizâncio ainda, mas que seja, começam a invadir de lá e o povo de lá vai fugir para Roma. É quando vai chegar a Renascença, que a gente vai falar mais para frente, que a gente já conversou. Mas beleza. Professor, não entendi nada. Tem problema não. Só guarda isso aí, tá bom? Manuscritos. Bom, a gente tem aqui a representação também de Cristo em Majestade, já em afrisco, né? A gente tem aqui pintado assim, grande, né? A gente pode ver aqui, ó, 620 centímetros por 360, né? Aqui é basicamente 6 metros e 20 por 3 metros e 60. É muito grande. E aqui, para dar uma certa, como posso dizer, uma expressividade maior, né? A gente vai ver um colorismo, assim, as cores bem contrastantes, né? E essencialmente, a gente vai ver que os braços de Cristo aqui, ó, tá maior do que o normal. Se ele estica esse braço, ele no mínimo vai passar daqui, vai passar do slide, vai dar uma volta no meu computador aqui, praticamente. Braço longo demais. Mas esse braço longo aqui, ele também tem a sua importância, né? Ele tem o seu objetivo, tá joia? Ele vai, ó, eu coloquei aqui, ó. Cadê? Que seja, não estou achando aqui não, mas tá aqui, bem aqui, ó. Que é valorizar o gesto de abençoar, né? Mostrar que Jesus Cristo, novamente aquele dedo quase que assim, né? Não sei se é Trindade Santa, novamente, não posso afirmar, tá bom? Mas com um gesto a abençoar. O rosto não procura por expressão, tá? Já o foco e preocupação aqui é o corpo mesmo de Jesus Cristo, o gesto de abençoar e o colorismo e contraste. Beleza? Essa coisa de expressão vai ser mais para frente. Bom, aí a gente chega na arte gótica. Então, assim, a gente começou lá da arte romana, a divisão do Império Romano, a arte em Bizâncio, crescendo pra caramba, a Roma do Ocidente, em decadência, mas depois começa a crescer um pouquinho também, e a gente chega no gótico, né? Bom, o que acontece? Eu coloquei aqui, ó, no século V, o povo europeu deslocou-se da cidade para o campo, né? Então, assim, foram viver nos campos. Bom, no século XII, a economia europeia ficou fundada no comércio. Deste modo, o centro de vida social deslocou-se para os burgos, né? Burgos, cidades medievais. O que acontece? Lá no século V, né, quando vai o povo para o campo, não há um desenvolvimento artístico muito grande, né? Isso aí tem a ver, inclusive, com o período que a gente falou agora há pouco, quando a arte era feita em mosteiros, né, ficava somente em mosteiros praticamente, porque não tinha-se muita cidade ou local para apreciar, a não ser que fosse a corte,
tá bom? E aí, lá no século XII já, né, aí já em 1300, por aí, a vida social começa a voltar, né, para as cidades. Então ali vai ter uma apreciação artística maior também, vai ter produção artística e apreciação artística, beleza? Isso é consequência, isso é bem óbvio, tá bom? É tipo você morar numa fazenda e vai ter um show de alguém. Para você ir no show morando na fazenda, é errado, você nem fica sabendo de show, por exemplo, de uma banda que você gosta muito. Mas ao mesmo tempo, se você estiver numa cidade, vai ter show justamente naquela cidade da banda que você gosta. Assim que funciona, assim que era também, beleza? Bom, então vamos lá. A transformação maior ocorreu na arquitetura, né? Nesse momento, ainda como você tem em foco a igreja, né, como grande, grandiosíssima, né? Aqui a arquitetura foi uma das maiores evoluções, né? Então a gente tem aí a criação dos vitrais, tá joia? Os vitrais aqui está ampliado, apesar de serem muito bem trabalhados, né? O vitral ele são pedacinhos, quase um mosaico, pedaços de vidros colados um com o outro ali, tudo bem, formando uma imagem, né? Esse vitral aqui, por exemplo, essa rosácea, né, em Saint-Denis, está ampliado na foto, mas quando você vê de longe assim, você nem consegue enxergar, por exemplo, Nossa Senhora aqui, né? Então, assim, essa aqui é a visão interna e observe esse arco aqui, ó, né? Aqui já não é um arco mais em formato arredondado. O grande ponto nesse período é essa evolução. O arco passa a ser arredondado e passa a ser ogival. Quando o arco é ogival, ele aponta para cima. Naturalmente, ele vai dar a intenção de amplitude. Você olhar para uma seta que aponta para cima, vai gerar uma certa amplitude. E aqui eles querem mostrar que a igreja, né, ou seja, o local onde Deus habita, é imenso, é gigantesco. E nós somos extremamente pequenos, né, dentro de um lugar de Deus. Tá bom? Então a gente tem o uso do arco ogival. Muita gente chama de arco gótico, tá bom? Então esse arco permitiu a construção, tá bom, de igrejas grandiosíssimas, como a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu ver lá, até aqui inclusive, ó. Aqui, ó. Arcos ogivais, tá já? Mas um ponto muito importante também aqui é o surgimento das vidraças, né? A gente vai ver aqui a abóbada de cruzeta ou de nervuras, tá joia? Né? A gente pode ver aqui em cima, ó, onde é como se fosse misturas de arcos ogivais, né? A gente encontra um arco aqui e uma linha passa entre eles. Arco aqui, um X e uma linha no teto. O teto de pedra, tá joia? E aí, uma outra visão que que é um instrumento musical, órgão, são tubos de ar que é tocado por aqui. Alguém toca por aqui, ou por aqui, eu não sei. Mas é muito bacana esse instrumento. Mas que seja, a gente vai enxergar os vitrais aqui, ó. Antes ocorria mosaico, afresco e tudo mais, né? Mas agora a concepção arquitetônica quer trazer luminosidade para dentro da igreja, quer que seja lindo, que a luz do sol entre sobre a igreja, porque a igreja é um lugar de luz, a igreja é um lugar imenso, é um lugar se sente pequeno novamente, né? E onde há a luz do mundo, beleza? Mas com a arquitetura, o que evoluiu bastante é o seguinte: a gente sabe que aqui a gente pode chegar se é vitral, a gente vê que não tem paredes grossas. Antes tinha fresco, coisa assim, porque tinha parede grossa. Mas para colocar vitral não tem parede grossa, né? E como isso foi possível, né? Porque para sustentar esse teto aqui de pedra, pode ver aqui, ó, como é que esse pessoal fez, né? E aqui que está o segredo. Olha nessa lateralzinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são suportes. A gente vai ter o teto construído de pedra, e para esse teto não cair, ele vai forçar um pouco para baixo, a gente vai ter, aqui, olha essa curvatura aqui, ó, né? Vai ter suporte segurando esse teto, tá bom? Então a gente tem o arco botante, tinha esquecido o nome mesmo, e o contraforte, beleza? Como funciona essa estrutura de arco botante e contraforte? A gente tem aqui, ó, o arco botante, a parede vai ser empurrada para esse arco botante. Esses arcos botantes vão passar o peso para essa base firme do contraforte, que passa novamente por outro arco botante, que é sustentado por outro contraforte. Beleza? Eu voltei ali porque eu tinha esquecido mesmo. Mas vamos lá. Bom, agora a gente vai passar aqui também por Giotto,
tá joia? Giotto foi um grandiosíssimo pintor, tá joia? Ele, inclusive, a gente falou na aula até da Renascença, foi considerado um dos pais da Renascença, né? Da pintura renascentista. Porque lá em 1200 e, sei lá, 80, em 1310, o camarada, né, em século XIV e tudo mais, já estava ali produzindo inovações. Uma das inovações dele é essa imagem aqui, ó. Quando São Joaquim, rapaz, aparece como uma pessoa comum. Ele tem traços de pessoa, apesar de ter essa auréola aqui, ele tem traços de pessoa comum. Tá joia? Tem esse camarada olhando para frente aqui, mas quer dizer nada não. Ele tem traço de pessoa comum, tá joia? Outra importante inovação dele é essa coisa de tá passando sozinho, rapaz, né? De perspectiva, quando ele coloca as pessoas viradas de costas para o observador, né? A gente tem uma auréola aqui, ó, como se fosse na frente, né? Tá de costa para a gente. Então, isso sim é uma grande inovação, tá joia? Né, que vai gerar a perspectiva no Renascimento, né, na perspectiva na pintura, tá joia? Apesar de que na pintura teve muita influência da arquitetura no Renascimento, que a gente já conversou, né, de Brunelleschi e tudo mais, mas que seja, né, não vou bagunçar a cabeça de ninguém não. A gente está acabando nossa aula, tá joia? A gente tem aqui na pintura flamenga, né? Pintura flamenga, ela tem uma técnica muito boa, né? A gente consegue enxergar os detalhes com riqueza, né? Porque esses irmãos Eyck, né? Jan van Eyck, os irmãos Eyck, eles criaram a tinta óleo. Ao criar a tinta óleo ela demora um pouco mais para secar. Que de positivo tem nisso? Você pega uma tempera-ovo, basicamente a clara do ovo misturada com pigmentos ali e tudo mais, o ovo ele vai gerar um produto orgânico que vai dar cola tudo mais e colar o pigmento, que seja. Quando você passa uma tinta com tempera-ovo, ela é de secagem rápida, então você não tem muito tempo para detalhe. Quando você tem uma tinta de secagem demorada, você passa a tinta, você pode regular o tom, você pode fazer a transição de cores, você pode mexer mais, entendeu? Então, a tinta óleo foi uma grande evolução aí. E é possível ter uma riqueza de detalhes, como a gente vê aqui nesse casal Ornofini, né, de Jan van Eyck. Com essa possibilidade de riqueza de detalhes, a gente vai enxergar que lá no fundo do quadro ele pinta, né, o casal Ornofini de costas e ele coloca-se ele mesmo aqui, ó, lá no centro pintando esse casal, tá bom? A gente vai observar a riqueza nesses detalhes aqui, ó. Né? Ó, como são ricos os detalhes do vestido, o próprio cachorro, o sombreamento do cachorro, os pelos do cachorro. Tá joia? Né? Esse luminário aqui, né, com o uso de velas, cara, a assinatura dele é muito perfeito, muito perfeito. Isso é possível devido ao uso de tinta óleo, tá joia? Essa cor vermelha aqui é psicológico, tá bom? Para eles, no período, acho que a gente até falou disso. A cor vermelha representa quando a mulher estava grávida, deixava tudo em vermelho, né? Porque acreditava-se que a criança ia ter uma vida abundante, né? Com muita saúde e prosperidade. Então, tinha que se usar a cor vermelha. Isso é a crença, tá bom? Então, nesse período também começa a surgir, né, retratos de clientes. Quando a gente tem essa transição para a Renascença, a gente já falou da Renascença, é quando as pessoas começam a ter poder, né? A gente lembra assim, começa a ter dinheiro. Se as pessoas começam a ter dinheiro, começa a pagar o artista. Se as pessoas começam a pagar o artista, começa a ter uma produção, né, em que vão começar a surgir as assinaturas, tá joia? Então, nesse sentido aqui, ó, até coloquei, ó, nessa obra é possível observar no fundo paisagem urbana com características da época em que a tela foi pintada, tá joia? Então, assim, a gente tem essa obra aqui, né, Chanceler Rollin, né, diante de Nossa Senhora, né, e que é interessante é que ele é uma pessoa comum, não está aqui com uma auréola ou coisa assim, né, é algo mais realista, né, e ele está ajoelhado diante de quem é devoto, Nossa Senhora de Jesus Cristo. Beleza? Então, ele paga para ele mesmo ser pintado, tá joia? E isso é algo inovador também, tá bom? Porque até então, o cara ter dinheiro para pagar isso não é tão barato, não. Beleza?
Então, retrato do cliente. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui. Não. Beleza, a gente vai observar que ao fundo aqui, ó, são características do período, né? Então, assim, tem gente que pode falar, mas isso aqui é, sei lá, uma cidade em evolução, um crescimento da população, blá, 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 blá. Não. Isso aqui são só características do período, é como a cidade era, aqueles povos que a gente viu agora, né? Os burgos, né? As cidades que vão surgindo por aqui, você tem essa mescla de prédio, tem a natureza e tudo mais, só quer dizer que é um local em que ele está e que tem características do período que ele vivia. Beleza? Nada mais. O importante aqui é ele diante de Nossa Senhora. E um modo bem, certo modo, realista aí. Tá joia? Né? Ou seja, esse paisagismo que vai sumindo no horizonte até se juntar ao céu. Né? A gente nem vê nuvens, vê só o branco, mas entende bem que é o céu. Né? Esse anjo colocando a coroa sobre Nossa Senhora como rainha, Jesus Cristo segurando a cruz na mão, né? A mãozinha sempre com um gesto meio que de abençoar, tudo mais. Beleza? Pessoal, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não desliga não, antes de você desligar o vídeo, antes de você fechar, presta atenção. Não deixe de realizar a atividade no AVA, beleza? A atividade vai te ajudar com a nossa avaliação, tá bom? Último recadinho aí, beleza? Não deixe de fazer a atividade no AVA, tá bom, pessoal? Valeu, boa prova, beleza? Vou mandar bem que eu sei, às vezes eu falo meio rápido, às vezes eu falo meio embolado, mas eu acredito que você esteja entendendo. Se não entender, fala comigo que a gente conversa, tá bom? Gente, muito obrigado novamente, um forte abraço, até mais. Tchau, tchau!